galerinha do SSA1, eu sou Rosângela Martins, de Biologia. Vamos continuar os estudos referentes ao citoplasma figurado, organoides desempenhando as suas funções, mostrando que a célula precisa desse conjunto de organoides, mesmo que a célula seja simples, como a célula procariótica, ela precisa sim de ribossomos. Mas uma célula que tem sistema golgiense, o Golgi, que tem mitocôndria, ribossomos, retículo endoplasmático, liso e rugoso, centríolos ou seus fios, ela já é uma célula complexa. Com mitocôndria, até mitocôndria é uma célula eucariótica que não fotossintetiza. E se tiver a presença dos plastídeos, ela é complexa, eucariótica e mais ainda, autótrofa, fotossintetiza. Mas vamos agora explorar alguns organoides que vale a pena repetir várias vezes questões e essa videoaula, tá? Agora temos Golgi. Só para relembrar que na aula passada eu frisei para vocês um ponto importante que eu vou ressaltar aqui. Esse daqui é Golgi e tem duas partes. Observe que existe Golgi recebendo aqui uma bolsinha. Mas por que ele está recebendo uma bolsinha? Porque ele é o armazém de dona célula. Ou seja, ele vai receber substâncias que precisam ficar guardadas por mais tempo. Quem é que vai trazer para ele? Retículo endoplasmático, tá? E ele vai receber por qual parte dele? Essa aqui é a área ou parte cis de Golgi, tá? É a área em que ele recebe vesículas com substâncias que serão devidamente aqui armazenadas. Então, está rolando aqui uma função que a gente chama de armazenamento. Armazenamento. Primeira função para Golgi. Pronto. Segunda função também já está aparecendo aqui. Ó. Você vê que Golgi, ele está liberando uma vesículazinha. Só que essa vesícula pode ser simplesmente eliminada para exercer alguma outra função fora. Mas só interessa as enzimas, tudo bem. Mas interessa ela todinha, a bolsa inteira. Já é uma outra coisa, tá? Vê só. Essa bolsinha aqui está demonstrando uma função chamada de secreção. Golgi está secretando, liberando uma bolsinha com enzimas. Se esta bolsa, juntando-se a outra, ou até mesmo criando uma dimensão ao ponto de ser considerada lisossomo, super fará sentido. Por quê? Porque nós sabemos que todos os retículos vão produzir várias enzimas e várias substâncias lipídicas e outras. Então, quando sai uma vesícula do tipo lisossomo, estará garantindo a digestão para a célula. Opa, uma terceira função. Ou seja, Golgi também, olha, produz. Ele produz lisossomo. Então, é ele que dá origem ao lisossomo nesse momento. Beleza? Então, não esquece. Quando eu for falar de lisossomos, você vai entender que o lisossomo ele é rico em enzimas. São chamadas de enzimas do tipo hidrolases ácidas. É uma das mais específicas, tá? Qual é a função dele? Digestão intracelular. Agora vamos dar uma olhadinha. Tem um momento só que eu vou mostrar mais através dos slides para vocês. São dois pontos importantes que Golgi também é responsável por fazer, que é originar, ele origina o acrossomo. E também dará origem à lamela média.
Vamos dar uma olhadinha numa imagem para saber quem são eles e como ele é formado? Olha só. Nesse momento, gente, vocês estão vendo a célula, uma célula natural, possivelmente uma célula da área do epidídimo, né? Vou te dizer que célula é essa daqui. Ela com certeza será uma espermátide, tá? Essa espermátide, ela está no final da fase de maturação. Então, nesse momento aqui, vocês estão vendo, o que eu estou me referindo é o processo de gametogênese. Mais além, de forma bem específica, a espermatogênese. Por quê? Porque eu estou formando a estrutura espermatozoide, a célula sexual haploide N. Haploide N significa que carrega metade da quantidade de cromossomos da nossa espécie ou de qualquer outra espécie. Esse daqui é o nosso. Então, se uma célula tem 46 cromossomos, no final do processo meiótico, ela terá 23 cromossomos, tornando-a uma célula haploide. Então, olha só, olha o processo, a engenharia que eles fazem. Olha, ela vai perder parte do seu citoplasma, olha, membrana e citoplasma sendo desprezado. E observe que vai ocorrer aqui uma concentração, que é o acrosoma. Mas é uma concentração de quê? Uma concentração de Golgi, está vendo? Golgi vai se concentrando lá no ápice, na cabeça do espermatozoide. Aqui, vai se montando. Até dar origem a isso aqui, ó. Esse capuz é o acrosoma. É essa realidade aqui, ó. Um conjunto de Golgi. E que, obviamente, Golgi vai liberar enzimas através do processo de secreção dele para penetrar no óvulo, na célula sexual feminina, tá? Então, é por isso que ele consegue penetrar. Ele vai vencendo todas as barreiras, secretando aqui, ó, enzimas. Enzimas que serão liberadas. E ele consegue também ter essa mobilidade, essa destreza, porque observe, além da participação de Golgi, que dará origem ao acrosoma, vamos aproveitar aqui a imagem do espermatozoide. Você vê que é uma célula pequena, porque ela, para desempenhar seu papel, ocorreu aqui, ó, uma liberação, isso aqui foi desprezado. Todas as mitocôndrias dela, olha, tá vendo mitocôndrias? Estão se concentrando aqui nessa peça intermediária. Esse conjunto aqui tem um nome, tá? Isso aqui é um conjunto de mitocôndrias. E o nome dado a isso é condrioma. Então, eu tenho um condrioma, que é uma verdadeira usina. Produção de energia intensa. Para o quê? Essa energia? Para fazer com que, olha para essa parte aqui agora, que é a cauda, tem a participação daquele organoide que nós vimos, porque isso daqui é o flagelo, e quem forma o flagelo é o centríolo, beleza? Então, tá aqui, ó, o flagelo, que vai receber a energia do condrioma. E ele vai poder se deslocar, beleza? Então, olha que incrível. Quem participa aqui? Golgi. Por isso que é fácil achar que vai cair uma célula que vai na prova, que no qual eu posso explorar várias coisas, vários pontos, como por exemplo, célula haploide através de material genético do núcleo. É uma célula eucariótica, porque tem material genético protegido, mas tem várias particularidades, envolvendo centríolos, que formam o flagelo,
o conjunto de mitocôndrias e Golgi, tá? Então veja como é importante. Aí, falando de Golgi, ainda dá uma sacada nessa imagem. Essa imagem aqui, olha só. Isso aqui é uma célula vegetal. Ela tem a presença da parede celular, não é isso? Que vai dar aquela proteção a mais para ela. Vamos fazer aqui a parede. Eu já mostrei para vocês em outro momento que a parede celular tem essa parte esqueletal aqui dela, né? Que a gente chama de, olha só, partezinhas aqui. Lamela média, essa parte esqueletal aqui, tá vendo? E quem forma essa parte esqueletal, que é a lamela média, de certa forma é Golgi, olha. Vocês estão vendo aqui Golgi, localizada ali e tal, liberando as suas bolsinhas. Essas bolsinhas estão indo para o meio da célula, tá vendo? Chega um momento que essas bolsas, elas se juntam e formarão o que chamamos de fragmoplasto. Então, o que é fragmoplasto? É um conjunto dessas bolsinhas, dessas vesículas. Fragmoplasto, o conjunto das vesículas secretadas por Golgi. E mais adiante, olha só, essas bolsinhas, elas já estão impedindo que todos os outros organóides passem de um lugar para outro. Então, ele está criando uma barreira. E observe, a barreira, ela tem espaço. Deixa eu ampliar isso aqui. Isso daqui vai ser isso aqui, ó. A minha lente de aumento. Olha só. Olha para aqui. Pronto. Então, esse espaçozinho que existe entre a lamela média, tem fios de proteínas aqui, tá? Então, o que ele vai perguntar para você? O que eu encontro aqui? Aí você vai dizer, olha, nos espaços eu vou encontrar essas estruturas de fios de proteínas. E ele vai pedir o nome, gente. O nome dado a isso é plasmodesmos. Beleza? O que é o plasmodesmo? São fibras com trácteis que vão criar esse fluxo aqui, ó. Fluxo de líquidos de uma célula para outra. Porque observe para a imagem, gente, como é que vai se passar alguma coisa. Está faltando aqui na imagem os espaçozinhos, tá? Eu vou dizer que isso aqui são os espaços. Tem que ter espaço. Então, para passar a substância de um lado para outro, fica difícil, porque ela não é flexível. A parede celular é rígida e morta, rica em polissacarídeo estrutural, tá? Então, quem vai favorecer esse tal fluxo? Então, tô conseguindo mudar a cor. Beleza? Então, quem vai ser esse tal plasmodesmo? Onde é que eu encontro plasmodesmos? Olha, entre as estruturas da parede celular, no espaçozinho entre a parede celular. Só que eu mostrei para vocês aqui a lamela média, que quem participou formando, Golgi. Não esquece que vai ter uma deposição aqui, ó, de celulose, que vocês já viram mais adiante. Aliás, uma aula anterior. Isso aqui, se parar por aqui, é uma PP, a parede primária. Se ela depositar mais ainda, vai ficando mais espesso, mais grosso. Mais espesso aqui. Aí, obviamente, que você percebe que está formando, diminuindo o espaço interno e formando uma parede secundária, entendeu? Muito mais resistente, tá? Mas não esquece do plasmodesmo. E quem proporcionou tudo isso, vem para mim, foi Golgi. Então, observa as funções que Golgi desempenha, tamanha importância. Agora, tem um detalhe muito importante, que é o seguinte. Na célula vegetal, Golgi, na verdade, Golgi ele é reduzido, tá? Bem fininho. E tímido, retraído. Mas por quê? Porque a célula ela não precisa armazenar muitas substâncias. E outra coisa importante é que se a célula vegetal é autótrofa, se ela fotossintetiza, todo um processo dela de produção de glicose ela é muito dinâmico
ele é formado e ele já sai na sua forma simples. Então, o Golgi, ele não é tão requerido nessa célula vegetal para produzir lisossomo. Tanto é que na célula vegetal, os lisossomos são tão atrofiados que eles são chamados de dictiossomos. Dictiossomos. Então, o que é um dictiossomo? É um lisossomo super pequenininho, que não vai ser solicitado constantemente para desempenhar um papel de digestão celular. Beleza? Vamos ver outros organoides, que possivelmente vou explorar mais adiante. Está faltando mitocôndria e cloroplasto. Vamos revê-los? Olha só. Mitocôndria. Mitocôndria aqui, ó. O que é que você precisa saber? Nós vimos lá na peça intermediária que o conjunto de mitocôndria, ele é chamado de condrioma. Só que para a bioenergética, a gente tem que entender que as estruturas da mitocôndria, corpinho da mitocôndria, ela tem uma distinção funcional incrível. Tipo, eu tenho uma funcionalidade muito interessante aqui nessa área dela, que é a cadeia respiratória, mas eu teria que saber que essa área é a crista mitocondrial. A parte interna dela também é incrível, que ela é lá que vai acontecer o ciclo de Krebs, mas eu teria que saber também que ela é a matriz mitocondrial. Ou seja, eu tenho que conhecer a mitocôndria, tá? Outro ponto, você observa que ela tem uma membrana interna, que vão formar as cristas mitocondriais, e uma membrana externa. Então, não tem mistério nenhum, tá? Isso aqui é uma microfilmagem que você vê a imagem de Mimi. O próximo é plastinho. Também vai ter que explorar plastinho, porque, olha, primeiro, nós temos também uma membrana externa nele, e ele tem uma membrana interna, que é essa membrana interna, como foi que ele foi formado? Deixa eu mostrar aqui. Plastinho, ele teve uma origem nessa estrutura chamada de proplasto, beleza? Só que o proplasto, que encontrava-se em uma área com ausência de luz, não favoreceu a formação dos plastos. Essa ausência, ele foi responsável por uma modificação que vai atrapalhar aquela função que você já sempre lança para ele, que é a fotossíntese. Na ausência da luz, ele não vai fotossintetizar. Por quê? Porque a membrana interna dele está aqui, ó, como ele está, totalmente desorganizada. Ela não cria nenhuma estrutura lógica organizada. Na verdade, essa estrutura aqui é chamada de leucoplasto e não o da turma do cloroplasto, tá? Leucoplasto, ele apenas vai, ó, armazenar substâncias. Como, por exemplo, amido, ó, proteínas e o próprio lipídeos. Como é que são chamados? Amiloplasto. Proteína, proteoplasto e o lipoplasto. Lipoplasto, tá? Já aquele proplasto que teve a presença da luz, aí ele se organizou. Olha só. A membrana interna, ela se modificou formando a lamela média. Então, chega um momento que essa lamela, ela dará origem a umas estruturinhas que são, olha lá, redondinhas, tá? Que eu vou explorar eles separadamente. Que estruturas são essas? Vamos dar uma olhada nessa imagem aqui, ó. Isso aqui é a lamela média e que deu origem a estruturas redondinhas aqui, como se fossem moedinhas,
cada moedinha dessa, isso daqui é chamado de tilacoide. E o conjunto de tilacoide, olha, um sobre o outro, de certa forma, especificamente, ele é chamado de granon. Mas você observa que existem pilhas e mais pilhas. Então, o conjunto de todas essas pilhas, eu vou chamar de grana. Então, não vacila na hora, tá? Membrana interna, uma pilha, tilacoide. Aí a membrana interna deu origem a um conjuntinho, uma pilhinha, não apenas uma moedinha. Uma moedinha tilacoide. Essa pilhinha individual, granon. Só que a gente percebe que existem pilhas e mais pilhinhas. E aí a gente diz que nós estamos diante da grana. Beleza? Ok, nós vamos explorar esses dois organoides belíssimamente lá em bioenergética. Agora, vê só, gente. Deixei por último para falar de um organoide que ele requer uma atenção, por quê? É o lisossomo, olha ele aqui. Você já sabe que ele tem uma formação a partir de Golgi, dessa parte aqui trans, não esquece, essa aqui é a parte cis, vou bater nessa tecla. E ele está desempenhando várias funções aqui, tá? Dá uma olhadinha. Nessa imagem, ela é bacana porque principalmente ela está mostrando a autofagia. A autofagia é quando o lisossomo ele vai ter que digerir um organoide que já existe na própria célula, tá? Olha só. O retículo endoplasmático, normalmente é o liso, ele, ou até o rugoso, ele vai envolver, olha, esse organoide, que no caso aqui é uma mitocôndria velha. Ela não está funcionando da forma que deveria. Ele foi envolvido. E quem vai fazer o processo de reciclagem é o lisossomo. Então, de certa forma, está reciclando, olha. Quando ele junta lá, ele vai fazer o processo de autofagolisossoma, autofagia. Ou seja, um autofagossomo, ele vai digerir e posteriormente vai apenas eliminar com a plasmocitose as estruturas que a célula não deseja, tá? Isso aqui é uma autofagia. A outra imagem aqui, olha, vocês estão vendo que o alimento ele está entrando. E nesse caso vai ser uma bactéria o alimento. Ele vai ser englobado através de pseudópodos e vai entrar na célula. Quem é que vai ter que resolver esse problema? O lisossomo. O lisossomo vai em busca dele e vai realizar a digestão. Só que ele veio de fora. Se ele veio de fora, ele é chamado de heterofagossomo, tá? Ou seja, veio de fora, heterofagossomo. E o lisossomo tem uma diferença. Numa imagem dessa, esse aqui é o lisossomo primário. Beleza? Ok. Então, vocês estão vendo aqui um processo de heterofagia. E esse daqui de autofagia. Vamos dar uma olhadinha aqui. Eu vou riscar no quadro esse processo e um outro terceiro. Muito importante. Que você tem que estar bem claro na sua mente essa tal digestão, a função do lisossomo. Bem, primeiro ponto eles podem chamar assim, olha, né, vou botar aqui quem deu origem a ele, que no caso foi Golgi, tá? Sua fase trans aqui saiu. Que lisossomo é esse, gente? Ele é chamado de lisossomo primário. Ah, professora, é porque foi o primeiro? Não, apenas. Mas todos aqueles que não estão digerindo. Todos que não estiverem digerindo serão chamados de lisossomo primário, beleza? Só que agora eu vou colocar os alimentos entrando. Esta célula aqui, olha, é uma célula que ela fez aqui uma goteira, invaginou, e está recebendo aqui
microgotículas, sólidas ou líquidas, sólida pequeniníssima ou líquida, vou botar que é líquido, tá? Aqui. E esse líquido, essa goteirinha de líquido ficou aqui, ó. Então, eu vou dizer que o que está acontecendo aqui é a formação de um pinossomo. Mas veio de fora, sem problemas. Isso daqui é um heteropinosomo. A célula precisa também tomar água. Uma outra imagem, isso aqui vai ser o número 1 para a gente. E aqui o número 2, olha só. Nesse número 2 aqui está o lado de cá. Nesse número 2 aqui, a célula até emitiu, olha, os pseudópodos. Para englobar essa estrutura aqui grandiosa, tá? Pode ser até uma bactéria, como nós vimos. E ela vai entrar, olha. Entrou. E veio de fora. Se veio de fora, é hetero. E é sólido. Então, é heterófago. Heterofagossomo. Então, são 3 coisas diferentes, gente. O heterofagossomo, o heteropinossomo e o lisossomo. Olha, o lisossomo vai englobar os dois. Então, eu tenho, na verdade, aí um lisossomo secundário que está executando o seu papel de digestão, pegando a parte líquida e pegando a parte sólida. Aí, o que acontece? Ele pode, Rosângela, pode fazer isso somente com líquido ou somente com sólido? Pode. Mas o ponto primordial é que você percebe que também pode ser feito tudo ao mesmo tempo. E o nome dado a esse momento, agora o lisossomo será chamado de lisossomo secundário. Mas pode ser outro nome? Pode. Além de secundário, ele pode ser lisossomo autofágico, heterofágico, enfim. Ele está realizando já a digestão. A gente conversando aqui e já está digerindo. Então, o que aconteceu? Após a digestão, olha, cadê as enzimas dele azuis? As enzimas deles aqui, ó. As enzimas e as estruturas dos outros, olha, digerido, tá? Tudo aqui digerido. Bem, o que é importante para a célula, volta para a célula. A partir desse momento aqui, eu estou dizendo, então, setas, dizendo que, olha, substâncias úteis estão voltando para a célula. E ele segue no processo para concluir que vai ser o que não presta, o que é que eu faço? Ele vai lá e, ó, vai eliminar. Só que antes de eliminar, é melhor ressaltar que ele vai ficar dessa forma aqui, ó. Uma estrutura apenas com resíduos, tá? E vai se chamar agora de vacúolo residual. O papel agora é eliminar o que a célula não precisa. E aí ela vai para uma das margens, ó, e vai eliminar. Aí já não é o processo mais de de endofagia, de entrada. Endofagia que é pinocitose e fagocitose. Aqui é um processo de exocitose, ou seja, eliminação. Ou plasmocitose. Ele vai eliminar porque não interessa mais para ele. Plasmocitose. Agora, você acredita que nem sempre é tão fácil? Ou seja, uma autofagia, uma heterofagia, tranquilo, né? Mas tem um detalhe. Existem situações em que a célula não consegue digerir. O nome do processo é autólise. Gente, a questão para ser considerada autólise é só você ler na questão que diz, olha, a célula está englobando uma substância tóxica. Geralmente ela é chamada de sílica. E a doença é a silicose. Então, quando a célula engloba, porque entrou na célula, ela vai fazer digestão, ou vai tentar. No caso da sílica, que gera a doença silicose, o que acontece? O lisossomo, ele engloba, gente, mas ele engloba várias vezes a sílica, ao ponto dele ficar muito cheio. E ele estoura.
Só que quando ele estoura, qual é o grande problema disso aqui? Olha, imagina, se ele não conseguiu digerir a sílica, um efeito de bioacumulação. O grande problema, por acredite, o início foi a sílica, né? Mas quem vai destruir a célula é o que existe dentro do lisossomo. Então, sílica está diretamente relacionada à silicose. Lisossomo envolve a estrutura que veio de fora, só que essa estrutura que veio de fora, ela não consegue ser digerida, olha só. Ela está acumulada. O problema é que o próprio lisossomo, que tem as suas enzimas do tipo hidrolase ácidas, lembra? O que vai acontecer? Eles também serão extravasados. Hidrolase. Ele também vai ser liberado na própria célula. É aí que mora o perigo. Hidrolases. Olha, na hora que ele se rompe, já era, galera. Olha só. Rompeu. Isso aqui foi a entrada, tá? A entrada e que sofreu uma bioacumulação. O lisossomo primário. Ele está no papel do lisossomo secundário. Digeriu até a membrana. A sílica, eu vou dizer que é esse daqui. E o problema todo é que a célula extravasou. A sílica vai sair, ela provocou tudo isso, mas não é ela que vai destruir a célula. Quem vai destruir a célula são as enzimas, olha. As hidrolases ácidas, que era protegida pela estrutura lisossomo. Então, ele sai e vai começar um processo de autólise. Uma destruição. Agora, acredite, geneticamente, existe esse processo de autólise para eliminar as membranas que aparecem, intermembranas, entre os nossos dedos quando éramos feto. Tudo isso um processo de autólise programado geneticamente. A cauda do girino. Ele é girino, sapo tem rabo, mas vai virar um anuro que não tem a cauda, o rabo. Então, aquilo ali é uma destruição também programada, realizada pelos lisossomos, sem dor. Uma autólise programada. No nosso corpo, ou de algum animal ou outro, quando a autólise ela não é programada, ela vem com a sensação de dor. Não é o caso da necrose. Beleza? Então, vai ocorrer essa dor, vai destruir. Então, frisando, retirou esse processo de autólise, tem um nome chamado de apoptose. Uma autólise programada geneticamente. Se não é programada, necrose. E aí, muita dor, motivada pela presença de micro-organismos. Beleza, gente?